Não, são fazendeiros proprietários dos mais variados, eles têm as suas propriedades, muitos deles de fato cuidam da área, muitos deles de fato têm as áreas conservadas. Agora, muitos outros também desmatam, avançam com cultivos que estão associados são lícitos muitas vezes, alguns ilícitos, por avançarem sobre áreas que não poderia, numa condição normal, não poderia utilizar, por serem áreas de preservação permanente, por serem áreas que deveriam estar registradas como reserva legal dentro das propriedades. Não é invadindo, ele está na sua propriedade, mas a sua propriedade cumpre uma função social, uma função socioambiental e que está associada à preservação de áreas de preservação permanente, que são margens de rio, topos de morro, áreas com inclinação superior a 45 graus, enfim, tem uma lista de características de terreno. Mas uma área de mais de 45 graus não planta nem cana. Sim, mas tem muita gente que constrói, que desmata, que bota bananeira, tem mas daí é a Polícia Florestal que tem que entrar em ação, não seria? Com certeza. Nesses casos de descumprimento das obrigações vinculadas à propriedade privada, se a pessoa descumprir, de fato, nós temos os instrumentos para reprimir, para fazer, para autuar, para embargar, mas o melhor do que atuar depois da infração é a gente ter uma política preventiva e que assegure uma parcela dessas áreas, porque a intenção do Instituto Chico Mendes não é tomar a propriedade de ninguém, como muitos têm falado. Vai tomar a propriedade. Mas esse é o medo de todo fazendeiro, com certeza. E eles têm razão de ter esse receio. Mas o que está acontecendo? Nós estamos num processo de consulta pública, que nós temos um projeto. O nosso projeto define essa área que vai do campus de Campos do Jordão até Itatiaia como um parque nacional. Ela tem um desenho já definido como projeto, como proposta. Então a gente elaborou e concebeu uma ideia e está levando para a sociedade. E se a sociedade está criticando, é porque hoje nós temos instrumentos que obrigam, e não são instrumentos criados pelo Instituto Chico Mendes, são criados pelo Congresso Nacional, resultado da luta dos ambientalistas da sociedade durante muitos anos, que assegurou na Constituição Federal um capítulo especial para a defesa do meio ambiente. Esses instrumentos hoje obrigam a União, os estados ou os municípios, na criação de áreas protegidas, a realizar consultas públicas. Então nós estamos num processo de consulta pública e a gente quer saber se o nosso projeto afeta a economia local, se ele traz transtornos para a sociedade, porque a gente quer discutir, a gente quer que a sociedade diga, olha, esse projeto aqui, nesse aspecto aqui, ele está equivocado. E o que a gente sentiu é o seguinte: pelo menos aparentemente, ninguém que está criticando o projeto é contra a criação de unidades de conservação. É importante. A crítica é com relação ao modelo, ao desenho, etc. Então, se nós já temos um consenso, as pessoas querem a conservação. Então, o papel do Instituto Chico Mendes está sendo cumprido. Agora, a gente quer que a sociedade contribua dizendo, o melhor projeto ao nosso ver é esse aqui. E discuta e a gente chegue num consenso. Mas, Rogério, eu estou aqui participando quase de ouvinte só, não estou muito antenado nesse tema, mas é o seguinte, não dá para a gente casar meio ambiente sem colocar o homem que vive na zona rural, continuar lá na zona rural, quer dizer, vem para a cidade, ele pica a terra, a gente estava falando até no bloco anterior, e aquilo faz verdadeiros loteamentos clandestinos naquelas áreas íngremes da Mantiqueira. Não dá para falar em meio ambiente, e a gente sempre insiste isso naquela região aqui de São Francisco Xavier, sem falar de agricultura junto e pecuária. O que eu quero dizer? A Secretaria da Agricultura, Pecuária, o Ministério da Agricultura em si, também tentar fixar esse homem, obviamente preservando o meio ambiente, mas para que ele possa ter a economia dele ali. Com Ou certeza. seja, se manter na área. Vocês estão fazendo isso tudo pensando também na atividade do sujeito para que ele se mantenha lá na roça, por assim dizer, ganhando o dinheirinho dele e preservando? Até aproveito um pouquinho, Link, seu gancho, até porque o Instituto Eco Solidário, no dia 12, né? Dia 12 de dezembro, teve a primeira audiência pública em Pindamonhangaba, onde nós fomos, por sinal, sair de São José. O Eco Solidário saiu com o intuito de apoio restrito à criação do parque. Mas chegando lá nós percebemos isso. Percebemos que existia alguma coisa diferente, que é isso também, a questão da mobilização social, a pessoa ter mais consciência. Até eu gostaria de perguntar o seguinte, na pergunta do Lincoln, a questão da fiscalização. Nós sabemos que isso vai ter um ônus muito grande para o governo também, né? E por um período médio ou curto prazo, até a própria sociedade na criação de um OC,
Como você bem disse, ninguém está contra a unidade de conservação, isso é ponto. O que o Instituto Eco Solidário questionou até então foi a questão que você possui outras categorias de unidade de conservação. Integral, sustentável, e dentro delas você tem várias. Uma delas é a famosa RPPN, que eu estava comentando contigo, o histórico aqui a pouco. Então, como que nós podemos... Essa questão do êxodo rural é muito importante, que São José hoje está discutindo. Hoje tem uma audiência pública, baseada nesses princípios, uma audiência pública sobre a questão do zoneamento. E muito do nosso êxodo rural, o nosso inchaço urbano, é devido até essa não política agrária, né? Você fazer o homem se fixar no campo, respeitando a questão ambiental. Então eu queria saber do Instituto Chico Mendes nesse momento, como nós já estivemos sexta-feira em Guará, estamos chegando a um consenso, avançando até um pouco mais o prazo. Perfeito, né? Perfeito, é isso Tanto mesmo. é que eu fui criticado por demais quando saiu minha fala na Band Nacional, que ela só pegou a última fala. Eu falei, o Instituto Chico Mendes fez tudo direitinho, só esqueceu do bicho homem, entendeu? Então esse bicho homem que eu falo é essa questão do êxodo. Eu queria saber como é que o Instituto Chico Mendes está vendo isso. Tá. Porque Pindamonhangaba é conhecida como a capital agrícola do Vale do Paraíba. Se essa reação da sociedade que o João é Ribeiro, que é positiva. o prefeito lá, e mais vereadores e autoridades, estão brigando, porque na Serra da Mantiqueira, a maior parte não é Campo Jordão, é Pindamonhangaba. Daí o pessoal de Pinda está gritando. Você sabia que o Pico de Itapeva tem uma parte maior é de Pindamonhangaba. É a maior altitude do estado de São Paulo, que é a Pedra da Mina, 2.797 metros de altitude, e está dentro do parque. Então. Perfeito. Bom, mas também lá ninguém vai construir nada, né? É um morro a gente espera 90 que não, graus, né? não é nem 45, tem né? Tem gente que quer, que tenta, né? A gente espera mas que como? não. Só se for armar um paraquedas lá, de pendurar o paraquedas. Mas ó, no Rio a gente vê algumas favelas lá com construções que a gente acha inacreditável. Então eu não duvido nada. Mas não é a vocação da área, não é a vocação da região. Rio de Janeiro, de fato, as favelas ali tem uma outra conjuntura. Mas, Lincoln, a nossa política ambiental, ela é totalmente antropocêntrica. Ela não perfeito, ela não é traduzindo, voltada... se não pensa que é nascimento de alguma criança extraterrestre. A nossa política ambiental ela é voltada para o homem, em todos os sentidos. Eu, até na minha concepção individual, eu acho que a gente deveria evoluir mais para uma política que, aí falando um outro nome complicado, que fosse mais biocêntrica, que tivesse a vida como um valor absoluto. Se a gente voltar aí alguns séculos atrás, e for no direito canônico, o direito que era emanado da igreja, o direito canônico ele tinha muito de biocentrismo, ele trabalhava a concepção da vida como um valor absoluto, porque pensava, colocava a questão como todos aqui somos criações de Deus. Portanto, somos todos iguais, ninguém tem uma hierarquia sobre outras formas de vida. E depois a gente evoluiu, evidente, houve uma evolução da concepção filosófica da humanidade, etc. E a gente passou a ter uma visão antropocêntrica. O homem está no centro de tudo e todo o resto serve ao atendimento das necessidades humanas. Então, nossa política ambiental, ela é voltada para o homem. A questão é que quando se fala num projeto desse, a gente está colocando em oposição aparente, eu digo aparente porque a gente pode chegar eventualmente no desenho final que essa oposição seja mínima, mas a gente está colocando em oposição os usos de uma determinada área. Então a proposta de criação de um parque nacional envolve a conversão de um uso que foi exclusivamente privado para um uso que será público, voltado para o uso humano. Se fosse uma reserva biológica, a reserva biológica não permite nem visitação humana, porque de fato ela é uma unidade que se torna intocável pela especificidade de determinado local. Eu citei lá na nossa reunião as reservas biológicas que a gente criou há anos atrás em Casimiro de Abreu e Silva Jardim, no Rio de Janeiro, e que foram criados porque há 20 anos atrás pesquisadores identificaram menos de 200 mico-leões na natureza.